Meus irmãos, a paz do Senhor, você está no canal IEADS Pilarzinho, lugar de gente feliz e vitoriosa. Hoje nós daremos continuidade a mais uma aula da classe Discipulado. Hoje nós estaremos estudando o segundo ciclo da classe Discipulado do dia 6 de dezembro de 2020. Né? O tema aí é Conhecendo as Doutrinas Cristãs, o segundo ciclo da nossa classe. E a lição de hoje é a lição de número 11, Crendo nas ordenanças de Cristo à Igreja. Enquanto você vai se arrumando, se agilizando, pegando a sua caneta, o seu caderno para fazer as suas anotações, você que é um aluno esmerado, caprichoso, que gosta de ter as suas anotações, eu já te convido a pegar a sua revista aí para nós estudarmos junto. E enquanto você vai buscando a sua revista, o seu material, eu passo para você este livro aqui, para que você venha lê-lo, né? Para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O tema desse livro aqui é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Para você, discipulando, é interessante que você venha se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras e que você venha fazer um estudo sistemático. E eu tenho aqui o autor Mi Pirman, que nos mostra de uma forma muito clara, uma abordagem muito simples e para que nós venhamos entender as Sagradas Escrituras. Aqui ele fala a respeito da doutrina do Espírito Santo, a doutrina do homem, né, a antropologia bíblica, fala a respeito das Sagradas Escrituras. Então, fica aqui a minha recomendação para você adquirir este livro para que você venha estudar junto com a sua revista da lição da classe Discipulando. Você que já pegou o seu material, e já pegou a sua caneta, o seu caderno, neste momento eu chamo você para nós juntos fazermos uma oração a Deus, para que Deus venha abrir o nosso entendimento, para que Deus, através do seu Espírito Santo, esteja presente nesta aula. Feche o seu olho juntamente comigo. Pai querido e santo, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, Pai, uma vez mais, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, Senhor, de estarmos na tua presença, para estudarmos, para nos aprofundarmos, Pai, na Tua Palavra. Pai, como é bom estudar sobre o Senhor, sobre o céu, sobre a Tua Palavra, sobre as doutrinas bíblicas, sobre os Teus mandamentos, Senhor. Senhor, que nesta manhã nós sejamos edificados, que nós sejamos ensinados, Senhor, que todo espírito de dúvida, que todo espírito contrário, Senhor, que toda fortaleza do inimigo, que toda dúvida caia por terra e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa mover nas nossas mentes para que tenhamos um crescimento frutífero em Ti, Senhor, e que nós sejamos, Pai, acrescentados neste dia, Senhor, que o Senhor possa nos dar mais sabedoria, Pai, e que o Teu nome seja glorificado, a nossa oração no nome santo de Jesus, e nós dizemos amém, amém e amém. Queridos e amados irmãos, esta é uma lição muito preciosa, uma lição maravilhosa, poderosa e muito relevante para os nossos dias, né? Nós precisamos cada vez mais nos aprofundarmos de uma forma muito sistemática, muito ordeira na palavra de Deus, né? E para que isso aconteça, nós devemos começarmos um projeto de estudo e levarmos até o fim. Veja que nós já estamos na lição de número 11, nós temos mais 2 lições aí para nós finalizarmos o ciclo 2. E você que já está na lição de número 11, eu quero te parabenizar pelo seu esforço, pelo seu esmero, pela sua dedicação. Saiba que Deus irá te honrar, que Deus irá honrar o seu esforço, a sua responsabilidade, a sua dedicação com a obra, com o aprendizado da palavra do Senhor. Saiba que isso trará para você um crescimento espiritual e a partir desse estudo, a partir deste análise, a partir desse esforço que você está tendo em relação às coisas de Deus, Deus irá te honrar e você colherá muitos frutos deste teu esforço, através também, obviamente, auxiliado pelo Espírito Santo. Então, já para nós começarmos a nossa aula, eu quero te convidar para abrir a sua revista, e nós já vamos ver ali os 3 textos bíblicos base, né, que nós temos para discutirmos, para aprendermos, conversarmos a respeito desta lição, né? Nós vemos ali que os 3 textos bíblicos base que se encontram para nos dar um fundamento para esta aula se encontram em Mateus, segundo Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17 e do 28 ao 29. Também Lucas 22,
verso 19 e 20, e 1 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 26. Vamos ler juntamente para que nós tenhamos um contexto para entrarmos já na introdução da aula. O texto primeiro que nós leremos está em Mateus, no capítulo 3, que diz assim a partir do verso 13. Então veio Jesus da Galileia, ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti. Vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, por assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre eles. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, verso 19 diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Lucas capítulo 22, verso 19, diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Verso 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E para finalizarmos, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então aqui está o nosso texto bíblico base para nós fundamentarmos essa aula. E aqui agora nós vamos ler a meditação. A meditação diz assim: Portanto, ide por todo o mundo, por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. As leituras diárias, que é muito importante que você leia para você entrar no contexto histórico, entrar no contexto da aula para você entender. Porque somente assim, meus irmãos, nós lendo diariamente, fazendo os nossos devocionais, que nós conseguiremos nos enchermos do Espírito Santo, como diz em Efésios 5,18. E não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Recomendação de Paulo à igreja de Éfeso. Amém? Então, nesta aula, meus amados, nós temos pelo menos 3 objetivos específicos. Quais são eles? Primeiro, demonstrar a diferença entre sacramento e ordenança. Segundo, apresentar o significado e o propósito do batismo em águas. E terceiro, expor o significado e o propósito de ceia do Senhor. Bom, esse tema presente versa 2 ordenanças que o Senhor Jesus para a igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Nós iniciaremos a nossa lição definindo 2 palavras importantes. Primeiro, ordenanças, e segundo, sacramento, para podermos compreendermos o nosso tema. E terceiro, nós vamos analisar a simbologia do batismo e da ceia do Senhor. Bom, o primeiro tópico, ordenança, não sacramento. Afinal, o que é ordenança? Quais foram as ordenanças que Jesus nos fez para a sua igreja? E o que é sacramento? E o porquê que nós vamos fazer esse contraste entre ordenanças e sacramentos? Nós vamos ver mais além que Jesus nos fez 2 ordenanças para a igreja e que a Igreja Católica ela recebeu essas 2 ordenanças, mas a aplicação dela é diferente e ela acrescentou, a Igreja Católica acrescentou mais pelo menos 5 sacramentos dentro dessas 2 ordenanças. Então, primeiramente, no primeiro tópico, nós vamos ver o que é sacramento, o que é ordenança e o que a Igreja Evangélica crê. Vamos ver que a Igreja Evangélica crê nas ordenanças de Jesus. Primeiro, vamos já entrar e
aprendermos o que é sacramento. Primeiro, sacramento é algo utilizado, um termo utilizado pela Igreja Católica, né? Esta palavra, a origem dela vem do latim, do derivado do latim sacramentum. O termo referia-se a uma soma de dinheiro considerada sagrada e usada para os deuses pagãos, ou seja, era uma soma de dinheiro considerada sagrada e oferecida aos deuses pagãos. Mais tarde, com o passar do tempo, essa palavra sacramento passou a designar o juramento dos novos recrutas do exército de Roma. Logo após, um tempo depois, nós vemos que os cristãos adotaram esse termo para dar importância aos votos de obediência e consagração a Deus. Para nós contextualizarmos, olhando para a historiografia, nós vamos ver que no século XVI foi realizado um concílio de Trento, na cidade de Trento, na Itália, entre 1545 e 1563. Neste concílio foram reafirmados os dogmas de fé, questionados pelos protestantes, como os 7 sacramentos. Só para a gente entender aqui o seguinte, quando Martinho Lutero fez aquele protesto na frente da Igreja Católica, cravando as 95 teses, uma das coisas que Martinho Lutero descobriu que a salvação ela era pela fé e não por obras. Quando ele ficou chocado com essa verdade, ele, assim, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele confronta a igreja e coloca ali as 95 teses, gerando ou criando a reforma protestante. E logo após isso, a Igreja Católica ela deu uma resposta no Concílio de Trento. O que aconteceu nesse concílio? Eles reafirmaram seus dogmas de fé. Né? Ali eles reafirmaram seus dogmas de fé, questionados pelos protestantes, ou seja, por Lutero, que foi questionado por Lutero. E também como os 7 sacramentos. Quais eram esses 7 sacramentos? Era a autoridade total do papal, em nível de pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Eles reafirmaram que a salvação é pelas obras, né? Reafirmaram o culto aos santos das relíquias e também reafirmaram nesse concílio a doutrina do purgatório e das indulgências. Então, foi uma forma que eles reafirmaram seus dogmas de fé para o povo nesse concílio. O termo usado pela Igreja Católica Romana como pretensão de transmitir graça espiritual. O sacramento para a Igreja Católica é uma forma de transmitir graça espiritual para o povo. Aquele que cumpre os sacramentos da Igreja Católica, ele está recebendo uma graça espiritual. Ou seja, para eles é uma graça salvífica. Através desses sacramentos que eles fazem, que são as indulgências, pagando os seus votos, o culto ao santo, as relíquias, e fazendo obras de caridade, eles estão reafirmando a sua salvação. Ou seja, eles estão recebendo uma graça salvífica, né? É assim que foi considerado na tradição da Igreja Católica Romana. E quais são esses 7 sacramentos? Dentro desse sacramento, eles têm o batismo nas águas e a ceia do Senhor, o batismo e a ceia do Senhor, tem o carisma, que é a confirmação de fé católica, o casamento, a ordenação, penitência e extrema-unção. Essa extrema-unção é a unção dos enfermos. Segundo a Igreja Católica, estes são sacramentos que produzem salvação. Veja só o perigo e o equívoco que tem dentro desses sacramentos. Eles acreditam que esse sacramento pode produzir salvação. E nós já vamos ver o que a Sagrada Escritura diz a respeito disso. Produzem salvação para os que recebem desde a infância até a hora da morte. Ou seja, a pessoa que desde a infância está dentro desse sacramento, que foi ali benzida, que fez o sacramento, que fez ação de caridade, que fez seus cultos aos santos, novena e etc., essa pessoa pode receber a salvação. Né? Só que daí nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós vemos que a Bíblia ela nos dá uma clareza maravilhosa. A palavra de Deus é a verdade. E o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso, da salvação em si? Olha o que está escrito em Efésios 2, verso 8 e 9, para nós confrontarmos e argumentarmos em relação a esses sacramentos, a esse posicionamento da Igreja Católica. Olha o que fala em Efésios, que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo à Igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo muito claro que nós somos salvos pela graça e não é por obras. A salvação ela não é meritória,
é um dom de Deus, a graça vem de Deus, por intermédio de Deus. Ou seja, qual que é o meio de salvação? Por meio da fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Então a porta, o meio para a salvação é o quê? A graça vem de Deus, por intermédio de fé em Jesus, nós somos salvos, né? Com fé em Jesus. E tudo isso, a graça e a fé em Jesus Cristo, não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é oferta, é ofertada por Deus. Ele que deu o seu Filho para morrer por nós, para nos redimir, nos purificar e nos santificar. Foi Ele que nos deu, nos doou o seu Filho. Né? E ainda o texto ainda reafirma, a palavra de Deus reafirma, não vem das obras, nada do que fazemos, nada do que realizamos nessa terra é mérito para que nós possamos dizer que seremos salvos por isso ou por aquilo. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? A glória é de Deus. Se oramos é por causa da graça de Deus. Se jejuamos é por causa da graça de Deus. Tudo o que fazemos é por causa da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, o Espírito Santo atuante no nosso coração, meus irmãos, nós não fazemos nada e não temos êxito em nada. Então fica aqui claramente o que é sacramento. Nós, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Curitiba, nós cremos nas ordenanças do Senhor, que são duas, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. E agora nós vamos ver o que é ordenança. O termo ordenança também, no seu original, deriva do latim, a palavra ordo, que significa uma ordem. Assim, a palavra ordenança sugere que o batismo e a ceia do Senhor, que são as duas ordenanças, foram cerimônias sagradas instituídas pelo mandamento de Cristo. Nosso Senhor ordenou que a igreja as observasse. E olha como que Jesus ordenou que nós observássemos essas duas ordenanças, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Não como cerimônias transmissoras de poderes místicos ou salvíficos. Ou seja, essas duas cerimônias não transmitem poder de salvação. Não é por meio delas que nós seremos salvos, ou pelo batismo nas águas, ou pela ceia do Senhor. Elas são um símbolo. Elas simbolizam o que de fato aconteceu na vida daqueles que aceitaram a obra salvífica de Cristo. Confira lá em Mateus capítulo 3, verso 14 e 15 e Lucas 22, verso 19 e 20. Para nós, tanto o batismo nas águas como a ceia do Senhor é um símbolo. Não é uma obra, uma cerimônia transmissora de poderes místicos e salvíficos para nós. Não, é simplesmente um símbolo que nós vamos ver mais à frente o significado desses símbolos, como propriamente dito o significado do batismo e também da ceia do Senhor. Então, só para nós finalizarmos o que é ordenança, são duas. As ordenanças são o batismo nas águas e a ceia do Senhor. São as duas ordenanças que Jesus nos ordenou. A igreja evangélica crê nas ordenanças de Jesus. Sim ou não? Sim, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, nós cremos nas ordenanças de Jesus, como eu já havia dito. Por que nós cremos? Em primeiro lugar, Jesus estabeleceu o modelo para o batismo cristão, quando ele mesmo foi batizado por João Batista no Rio Jordão, no início do seu ministério. Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17. Ou seja, Jesus cumpriu toda a lei e justiça dando exemplo, né? Segundo, Jesus ordenou que os discípulos saíssem pelo mundo batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28 e 19. Terceiro motivo, Jesus Cristo instituiu a ordenança do batismo tanto pelo seu exemplo quanto pelo seu mandamento. Nós vamos ver aqui, propriamente dito, o que é batismo nas águas e depois o símbolo da ceia do Senhor. Em quarto lugar, Jesus mostra claramente o porquê que nós devemos realizar a cerimônia de Santa Ceia do Senhor, a ceia do Senhor, porque ele deixou muito claro em Lucas capítulo 22 e 19, dizendo o seguinte: e tomando o pão e havendo dado graças, o partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Está aqui a ordenança. Jesus falando, fazei isto em memória de mim. Para que nós, depois da sua partida, nós fizéssemos esta cerimônia lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse é meu cálice,
Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Por isso, nós evangélicos cremos que o batismo e a ceia do Senhor são cerimônias que não trazem salvação, mas evidenciam a nova vida com Cristo e a nova comunhão eterna com Ele. Portanto, segundo as Escrituras, a Bíblia Sagrada, o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de Jesus e não sacramentos. Tópico 2 aqui, iniciando já, o batismo anuncia uma nova vida. O que é o batismo? O propósito, qual o propósito do batismo? E por que não batizamos crianças? Primeiro, o que é o batismo, cara aluno? Vamos aqui recapitular. Eu sei que você já deve ter visto alguma coisa parecida, já deve ter estudado esse assunto, mas é sempre bom nós relembrarmos. A palavra batismo vem do termo grego, baptizo, que significa imergir e mergulhar. Então, no original, essa palavra significa imergir e mergulhar, referente ao batismo nas águas. É uma cerimônia que marca a decisão interior do crente por Jesus, em que a comunidade assume, em que a pessoa assume publicamente a sua fé em Cristo diante da comunidade de fé e da sociedade. Em outras palavras, a pessoa que está descendo as águas, ele está reafirmando a sua fé em Cristo diante de toda a comunidade da fé, ou seja, da igreja e da sociedade. Ele está dizendo, realmente, eu estou descendo as águas porque eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus, né? E quais os significados do batismo nas águas para essa pessoa que assume publicamente a sua fé, que entende, que passa pelo discipulado ali, entende realmente o significado de servir a Jesus? Primeiro, o batismo é símbolo de morte, como está em Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Ela simboliza a morte do velho homem, né? Segundo, o batismo é sinal de arrependimento e perdão. A pessoa que desce ao batismo nas águas, ele está arrependido dos pecados que outrora ele cometia na sua vida de pecador, na vida do velho homem, da velha criatura, como está em Atos 2:38. Terceiro, o batismo é revestimento de Cristo, como Paulo fala à igreja de Galácia, no capítulo 3, verso 27. Ou seja, a pessoa que desce as águas, ele está se revestindo de Cristo. Confira lá em Gálatas capítulo 3 e 27. E também, em quarto lugar, o batismo é ressurreição com Cristo. É muito interessante, cara aluno, você dar uma lida depois a respeito da passagem de Jesus e Nicodemos. Quando ali Jesus conversa com Nicodemos a respeito do nascimento do novo homem, e Nicodemos pergunta se porventura poderia uma pessoa adulta voltar ao ventre da mãe. E ali Jesus explica muito claramente que a pessoa teria que nascer do Espírito, né? Teria que nascer de novo da água e do Espírito. Então esse contexto de Nicodemos é muito bom para nós entendermos o batismo nas águas, ok? Próximo, tipos de batismo. Nós precisamos ver nós conhecemos pelo menos 3 batismos conhecidos, que são o batismo por aspersão, batismo por afusão e batismo por imersão. Vamos distinguir os aspectos desses batismos? Primeiro, o batismo por aspersão. Qual é? É aquele feito por borrifamento. É a prática de chuviscar água em gotas sobre a pessoa, usado na Igreja Católica. Segundo, por afusão. O afusão é literalmente derramar água na pessoa, né? Aquela prática de derramar água sobre a pessoa usado na igreja tradicionais. Tem muitas igrejas tradicionais que fazem esse tipo de batismo por afusão. E o mais conhecido, que é o da nossa igreja, por imersão. É o mergulhamento. Olha que interessante aqui, que revelação que tem aqui. É a prática correta e bíblica de afundar na água a pessoa, usada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Desses 3 tipos que nós comentamos, aspersão, afusão e imersão, o mais correto é o batismo por imersão, que é usado na nossa igreja, pois a própria palavra batismo significa literalmente mergulhar ou imergir. Ao examinarmos a Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 16, notamos no verso 16 o seguinte: logo que Jesus saiu da água, ora, ninguém poderá sair se não tivesse entrado na água. Então, cremos que Jesus entrou na água para ser batizado e não ficou fora da água para receber o batismo de aspersão ou de afusão. Deduzimos que Jesus foi batizado por
imersão, ou seja, ele foi mergulhado nas águas. Caso contrário, se Jesus fosse batizado por imersão ou afusão, ele teria sido batizado no templo e não no rio, né? Se ele tivesse sido batizado por aspersão ou afusão, ele tinha sido batizado no templo e não no rio. E também em Atos, capítulo 8, verso 38 e 39, quando o evangelista Filipe batizou o eunuco, diz, pararam a carruagem e desceram ambos na água. Vemos aqui que se o batismo fosse por aspersão ou afusão, o eunuco mandaria que os seus servos lhe trouxessem água do rio para ser batizado e não irem ambos ao rio para ser batizado, né? Nos deixando claro que Filipe batizou o eunuco por imersão, ou seja, ele mergulhou, imergiu aquele eunuco no rio, né? Outra passagem que nos revela também a maneira correta de se batizar é Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com Jesus na morte pelo batismo. Olha que interessante, né? Aquele símbolo que nós temos que a pessoa é pega e deitada sobre a água, imersa sobre a água, mergulhado, todo o seu corpo sobre a água, é um símbolo de sepultamento. A pessoa está sepultando o velho homem, está nascendo um novo homem, uma nova criatura. Agora eu te pergunto, como é que sepulta a pessoa? Em pé ou deitada? Olha que pergunta interessante, como eu acabei de explicar. Não tem como sepultar uma pessoa de pé, tem que ser deitada, né, meus amados? No batismo de imersão, deita-se a pessoa na água. A água aqui simboliza o sepulcro, a cova, onde será enterrada, afundada a pessoa ali, irá ficar a velha vida de pecado e sai da água, ressurge para uma vida de vitórias. Concluímos que a forma correta e bíblica para o batismo é por imersão. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque você já foi batizado por imersão ou vai ainda ser batizado por imersão? Glória a Deus, Jesus é fiel e a sua palavra nos revela a verdade. O propósito do batismo é muito claro e evidente no diálogo a respeito do batismo que Jesus teve com Nicodemos. Se você quiser anotar, anote aí o texto que está esta referência. João capítulo 3, verso 2 ao 26 e João capítulo 4, verso 2. Ali tem um diálogo de Jesus com Nicodemos e expressa claramente esse retrato do propósito do batismo. Para nós só trazermos umas características, ele é a identidade do crente com Cristo na mesma perspectiva que Jesus Cristo foi crucificado, morto e ressuscitou para ascender ao céu. Veja que interessante que nós vemos ali o símbolo do batismo, que é um sepultamento do velho homem, dos seus pecados, e um nascimento do novo homem. O crente declara que também foi crucificado e morto com Cristo, e com ele ressuscitou para uma nova vida. Portanto, outrora nós éramos inimigos de Cristo, o crente se dava por assim, e agora crente finalmente se rende a ele para sempre, como está em Colossenses capítulo 2, verso 13. Agora uma curiosidade da nossa aula. Por que não batizamos crianças? É uma pergunta que eu sempre ouço a respeito desse tema. Por que a igreja evangélica não batiza criança? Ora, se cremos pelas escrituras que o batismo é iniciativa do crente, é um passo de fé do crente, é uma decisão do crente pela sua rendição a Cristo, seria incoerente batizarmos crianças recém-nascidas, já que elas não têm o desenvolvimento cognitivo pleno para declarar a fé em Cristo, né? O que estou querendo dizer? Aquela pessoa que se decide a Cristo, ele tem consciência daquilo que ele está, da responsabilidade que ele está assumindo do seu ato de fé. Por isso, a maioria das igrejas evangélicas adota o costume bíblico de apresentar a criança quando nasce, recém-nascida, apresenta a Deus diante da igreja, como Jesus, exemplo para nós, foi apresentado ao Senhor no templo, como está em Lucas capítulo 2, verso 22 e 24. Assim, os pais da criança apresentados são estimulados a fecharem o compromisso de educá-las no evangelho ao longo da vida, como está em Provérbios capítulo 22 e 6.
Na hora ali que nós estamos apresentando o recém-nascido, o pastor, o dirigente da igreja, quem está ali fazendo o momento cerimonial da apresentação do recém-nascido, ele convoca os pais para que ele venha ensinar essas crianças no caminho da verdade, no caminho da salvação. Pois a Bíblia mesmo já diz ali em Provérbios, como eu citei, 22:6, ensina o teu filho no caminho que deve andar para que depois ele não se desvie dele. Então, quando a criança atingir a maturidade, solicitará o batismo a fim de proclamar publicamente a sua fé em Cristo. Então, este é o motivo por que nós não batizamos crianças, porque elas não têm discernimento cognitivo para tomar uma decisão de fé, para saber ter consciência dos seus pecados e dos seus atos, tá certo, meus amados? Prosseguindo, a ceia do Senhor anuncia a comunhão com Cristo. O que é a ceia do Senhor? Qual o propósito da ceia do Senhor? E em memória de Cristo. Primeiro, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma reunião que a igreja cristã vem observando desde o tempo do ministério terrestre de Cristo, pois foi o próprio Senhor que a instituiu quando a sua última refeição com os santos apóstolos. Está em Lucas capítulo 22, 14 e 23. Dentro da ceia nós temos alguns itens, né? Vamos dizer assim, nós temos o pão, nós temos o suco de uva. E quais são os significados do pão e do suco de uva? Primeiro, o pão. O pão simboliza o corpo de Cristo, corpo partido de Cristo por nossa causa. Ele doou-se e foi moído por nós. E também o suco de uva, que simboliza o sangue derramado de Cristo na cruz por amor de nós. E aqui é muito interessante, nesse ponto, nós ressaltarmos que nós não cremos na transubstanciação do pão e do suco, como a Igreja Católica acredita, que ali no momento que eles estão dando o pão e o suco de uva, é literalmente o corpo de Cristo, literalmente é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Para nós, o pão e o suco de uva são símbolos, né? Simbolizam o corpo de Cristo e simbolizam o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Portanto, a ceia do Senhor é uma cerimônia que Cristo instituiu na noite que foi traído, logo depois da refeição da Páscoa, para servir de lembrança da sua morte. Então, este momento, nós realizamos essa cerimônia uma vez ao mês, no terceiro sábado do mês, nós realizamos nas nossas igrejas, são para mostrar que nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós e que ele morreu pelos nossos pecados para nos redimir, para nos salvar e que ele também ressuscitou, né, para nos dar uma vida de salvação, nos mostrando o seu amor, o seu poder. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 34. Veja que para os católicos a ceia é um sacramento, um meio de graça, ou seja, a Eucaristia, o sacramento central da igreja, consoante o qual, através das palavras pronunciadas pelo padre, pão e vinho se transubstanciam, respectivamente, no corpo de sangue de Cristo. Depois que o padre ele faz a palavra dele ali, ele dá a palavra dele, o pronunciamento dele, tudo aquele pão que está ali, aquela hóstia, aquele suco de uva, literalmente ali que aquilo passa a ser o corpo de Cristo, ou seja, em vários pedaços o corpo de Cristo estão servindo para os seus fiéis, né? E o suco de uva se passa a ser o sangue, eles estão bebendo sangue literalmente e comendo um pedaço do corpo de Cristo. É uma coisa assim totalmente antibíblica, que nós não vemos que Jesus falou isso como uma figura de linguagem, né? E eles tomam como forma literal. Para nós, a ceia do Senhor também, ela é um memorial, um marco ou cerimônia que visa servir como lembrança de uma palavra ou de um acontecimento, ok? E qual o propósito da ceia do Senhor? Primeiro, a ceia do Senhor tem como propósito de comunhão com Cristo e também com o seu corpo, a igreja. Representa 3 aspectos temporais. Olha que interessante isso aqui, meus amados. Ela abrange o passado, o presente e o futuro. No passado, porque nós relembramos a sua morte em memória de mim. Ou seja, no passado. A ressurreição, isto é, presente. Ele está vivo e habita em nós. Então, no passado, nós relembramos a sua morte e ressurreição. Segundo, ele está vivo e habita em nós, presente. E terceiro, no futuro, que brevemente ele voltará. Então, nós olhamos para 3 aspectos quando nós participamos da ceia do Senhor. Nós lembramos do passado, que ele morreu por nós e ressuscitou. No presente, que ele está vivo
e habita em nós, e no futuro que ele brevemente voltará, quando então beberemos novamente conosco, que Jesus brevemente voltará e beberá conosco do fruto da vide, como está em Lucas 22:18. Então, quando nos assentamos na mesa do Senhor, não fazemos sozinhos, pois comungamos com os outros que têm em Cristo a mesma esperança nossa. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós participamos da ceia do Senhor juntamente com a igreja, com o corpo. Nós comungamos, nós temos comunhão com o corpo de Cristo. Você que é um membro, que faz parte desse corpo, quando você está em ceia, você está comungando em comunhão com os teus irmãos, né? E fica muito clara a evidência que fala em 1 Coríntios verso 11 a partir do 23, que examine-se o homem a si mesmo, para que daí participe como o pão e tome o cálice. Então, assim, nós precisamos estar em comunhão também, assim como estamos em comunhão com Cristo, precisamos estar em comunhão com o corpo. Portanto, na ceia do Senhor há um propósito de ratificarmos a nossa koinonia, que do grego significa comunhão, com os nossos irmãos em Cristo, esperando uns pelos outros, pois amar a Deus está essencialmente associado ao amor ao próximo. Terceiro, em memória de Cristo. O que é em memória de Cristo? O que isso significa? Significa um memorial. Jesus disse, fazei isto em memória de mim, como está em Lucas 22:19. Lembramos que Jesus morreu por nós, ressuscitou e foi assunto ao céu e prometeu que um dia voltará. Olha que glorioso isso aqui, meus amados. Esse memorial, nesse momento de cerimônia da ceia do Senhor, é para você trazer a memória que Jesus morreu por você, que ele ressuscitou, pegando a chave da morte do inferno, e que ele foi assunto ao céu e prometeu que um dia ele voltará. Paulo também escreve à igreja de Corinto dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando nos reunimos à mesa do Senhor, cremos que Cristo Jesus encontra-se espiritualmente conosco nessa reunião e comunhão, como está em Mateus capítulo 18 e 20. Entretanto, isso não significa que o pão será transformado literalmente no corpo do Senhor, de Cristo, e que o vinho será literalmente no seu sangue, como diz a Igreja Católica na sua transubstanciação. Para nós, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, nós cremos que os elementos da ceia do Senhor simbolizam o corpo de Cristo, como figuradamente o nosso Senhor falou aos seus discípulos, em Lucas 22:19 e 20. Ou seja, o pão continua sendo pão e o suco de uva continua sendo suco de uva. Entretanto e portanto, em nós está a esperança da suficiência de Cristo Jesus, a certeza da esperança nele e também que um dia nós entraremos para sempre, estaremos para sempre com o Senhor. Vamos para a revisão? O que é ordenança e sacramento? Sacramento é o elemento que a Igreja Católica entende como transmissor de graça salvífica para os fiéis, e ordenança significa uma ordem. Refere-se a duas cerimônias que foram ordenadas por Jesus. Qual a posição da igreja evangélica quanto à ordenança? A igreja evangélica não crê nas duas cerimônias como elemento que traz salvação, mas memórias. Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Qual o propósito do batismo? A identificação do crente com Cristo. Por que não batizamos crianças? As crianças não têm desenvolvimento cognitivo pleno para declarar a sua fé em Jesus diante da igreja local. Qual o propósito da ceia do Senhor? A comunhão com Cristo e também com seu corpo, a igreja. E aqui nós já partimos para a conclusão desta aula. Eu quero ler a conclusão com você. Em seguida nós estaremos orando, agradecendo a Deus por mais essa aula. Eu creio que foi uma aula edificante, produtiva para você e muito rica no contexto que está inserido sobre o batismo nas águas, a ceia do Senhor, para que nós venhamos ter em mente, nas nossas consciências, realmente o porquê participamos da cerimônia, os motivos reais, para que possamos oferecer um culto racional ao Senhor, um culto com o nosso entendimento, com a nossa razão, como Paulo adverte a igreja de Roma. Lemos então agora, vamos ler agora então a conclusão, que diz assim: o batismo nas águas é um rito de ingresso na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual.
A ceia do Senhor é o rito de comunhão e significa a continuação da vida espiritual. O primeiro sugere a fé em Cristo e o segundo a comunhão em Cristo. O primeiro é administrado somente uma vez, porque pode haver apenas um começo de vida espiritual, e o segundo é administrado habitualmente para ensinar que a vida espiritual deve ser alimentada. E você glorifica a Deus por mais esse motivo, por você ter plena comunhão com Jesus e com o corpo que é a Igreja de Cristo. Oremos nesse momento, finalizando esta aula. Pai querido e santo, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, por ter estado conosco nesse momento. Senhor, continua abençoando, Senhor, os alunos dessa classe, edificando, dando crescimento, graça e entendimento para os teus servos, que eles possam frutificar cada vez mais. É minha oração, Senhor, pedindo a tua bênção sobre a vida, sobre o lar, sobre a casa do teu servo. No nome de Jesus, eu oro e você diz amém, amém e amém. Eu abençoo a tua casa, abençoo a tua vida, abençoo o teu lar para a glória do nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém.